Bom dia, sejam bem-vindos, é uma alegria estar com todos vocês aqui. Hoje nós temos o nosso segundo culto de Advento. Semana passada foi o primeiro domingo do ano da igreja, o ano da igreja começa diferente, começa aí um mês antes, então o domingo passado foi o primeiro domingo do ano da igreja, e hoje é o segundo domingo, e logo mais nós vamos explicar o porquê desta coroa de Advento e acender a segunda vela, o significado da segunda vela do Advento. Antes, vamos começar cumprimentando um ao outro com um bom dia, um aperto de mão. Convido a congregação a ficar de pé, nós vamos fazer a invocação. Iniciamos este culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar? Nós vamos cantar a primeira canção do nosso culto, Vem Chegando o Natal. As velas de Advento que estão na coroa, a primeira que foi acesa semana passada é a vela da profecia, aonde lembramos as profecias de Deus no Antigo Testamento sobre a vinda do Salvador. A segunda vela é chamada de vela da preparação, ou também a vela chamada de vela de Belém, porque Maria e José se prepararam e fizeram uma viagem até Belém. Muitos pensamentos se acumulam na mente dos cristãos durante essa época de Advento, e é da maior importância que se atenham à admoestação de João Batista, aliás, texto que será lido hoje na leitura do Evangelho, admoestação de arrependimento, por causa da presença do reino entre nós. José e Maria fizeram uma viagem longa e cansativa até Belém, mas era uma viagem necessária, uma viagem de preparação para aquele grande evento, o primeiro Natal. O evangelista Mateus, no capítulo 2, versículo 6, citando as palavras do profeta, ele diz: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Já estava certo, escrito por Deus, que era em Belém que Jesus iria nascer, muito tempo antes. E quando nós acenderemos hoje a segunda vela do Advento, a vela da preparação, ou vela de Belém, nós podemos inclusive dar graças a Deus até mesmo por ter colocado o imperador pagão a serviço da sua igreja. Júlio César trabalhou a nosso serviço,
para que o Salvador nascesse lá na cidade de Belém, quando ele pediu aquele recenseamento e José e Maria tiveram que ir para lá. Nós temos um grande privilégio de pertencermos ao povo de Deus, sermos membros do corpo de Cristo. Recebamos em nossos corações o Deus Emanuel e, como disse João, nos preparemos em arrependimento e fé. Nós vamos acender então a segunda vela do Advento, a vela de Belém. Convido a congregação neste momento a ficar de pé. Nós vamos acompanhar a nossa liturgia, vamos fazer a nossa confissão neste momento. Nosso amado Deus nos diz, através da sua santa palavra, em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós vamos fazer a nossa confissão em conjunto. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de Ti e de Tua vontade, e a reta obediência à Tua palavra, a fim de, por Tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em virtude da sua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado por Deus, vos anuncio a graça dele. E por ordem de Jesus Cristo, perdoa todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, perdoado, e nesta caminhada para a vida eterna, José e Maria caminharam, conversavam com o pastor Douglas antes, uns 110 quilômetros mais ou menos, né? Não foi uma viagem tão longa, mas nós estamos caminhando toda a nossa vida até o grande dia, onde moraremos junto a Deus finalmente. E o povo de Deus sempre nessa caminhada louva a Deus, e louva a Deus com os salmos. O Salmo 72, é o Salmo deste domingo, está na página 390 do Antigo Testamento. Salmo 72, página 390 do Antigo Testamento, nós leremos os versículos 1 a 7. 72, 1 a 7. Faremos a leitura na forma alternada dos versículos. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça, dá-lhe a tua justiça. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os povos honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. Amém. Querem sentar? Este rei, este grande rei, é o nosso rei Jesus, que veio e nós celebramos no Natal. E este rei é um rei que nos ama, e por isso nós queremos cantar em preparação ao batismo, que é uma grande demonstração de amor por essas crianças, o Gabriel e o Bernardo. Nós queremos cantar a música Deus Tem Amado, as primeiras 3 estrofes. Achei-me preso, nem que pecado, achei-me preso sem saber.
Hoje receberão o santo batismo Gabriel de Souza dos Santos, filho da Gisele de Pedro, também o Bernardo Kautzmann, filho do Elisandro e da Daniela, netinho. Cadê os vovós aí? Cadê a Sônia? Sônia e o Elton, né? Estão de sorriso só. A gente entende o porquê, né? Parabéns aí pelas crianças. Queridos irmãos, enquanto os pais e padrinhos se aproximam aqui, cumpre a mim lembrar que nós sempre lembramos aqui, nós olhamos para essas crianças, né, e pensamos, mas são um anjinho. É verdade, do ponto de vista que ainda não aprenderam um monte de coisa errada com a gente, é verdade. No entanto, a Bíblia mesmo, no Salmo 51:5, nos ensina, Davi diz, eu nasci na iniquidade, no pecado, eu nasci em pecado, né? Eu nasci na iniquidade, nasci em pecado. Então, do ponto de vista de uma antropologia bíblica, quem é o ser humano? O ser humano, desde que Adão e Eva pecaram, todo ser humano nasce em pecado. E o batismo vem justamente para perdoar tanto o pecado original que nós herdamos de nossos pais, bem como o pecado atual. Então hoje também quero lembrar as palavras de Marcos sobre trazer as crianças a Deus. Então lhe trouxeram algumas crianças a Jesus, né? Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Receber o reino de Deus como uma criança não quer dizer que elas são puras e perfeitas e por isso que Deus as aceita. Não, receber como uma criança, vocês podem ver, tanto o Gabriel quanto o Bernardo dependem totalmente de seus pais, de sua mãe, de seus padrinhos, dependem da gente. E nós também dependemos totalmente de Deus e devemos nos entregar assim, como uma criança dependente, totalmente. Queridos pais e padrinhos, lembro vocês o seguinte: hoje vocês estão confessando neste ato, no batismo, a fé da igreja cristã no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em lugar do Bernardo e do Gabriel. Vocês são testemunhas de que eles serão batizados nesta fé. Além disso, orem por eles, deem um bom exemplo, começando por ir à igreja e procurem fazer o que puderem, todo de melhor, pelo seu afilhado, especialmente no caso de perderem os pais. No que estiver ao vosso alcance, ajudem para que eles sejam instruídos na palavra de Deus, para que permaneçam firmes na fé na qual serão batizados. Pergunto: vocês querem assumir este compromisso de bom grado? Se assim for, respondam: sim, com o auxílio de Deus. Que Deus nos ajude nisso. Vamos a pé, que batizado. Gabriel de Souza dos Santos recebe o sinal da cruz tanto na fronte como no peito, em sinal de teu resgate com Cristo na cruz. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém. Bernardo Kautzmann recebe o sinal da Santa Cruz tanto na fronte como no peito, em sinal de teu resgate por Cristo na cruz. Bernardo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Convido aos pais para que junto com seus filhos me acompanhem até o altar. Todo-Poderoso Pai Celestial,
Damos graças a Ti porque acrescentaste esses meninos à Tua Santa Igreja através do batismo. Pedimos-te que os preserves nesta fé que hoje receberam e que possam viver uma vida de fé em Cristo em conformidade com a Tua vontade. Em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Muito bem. Lisandro, entrega nas tuas mãos o certificado de batismo. Deus te abençoe como Pai, essa tarefa tão sublime. Daniela, passo às tuas mãos uma Bíblia infantil, para que desde pequenininho o Bernardo possa ouvir as mais belas histórias do mundo que estão na Bíblia. Deus te abençoe como Pai. Pedro, parabéns, Deus te abençoe como pai, que tu possa ser um exemplo também para o Gabriel. Gisele, recebe a Bíblia infantil para que também possa contar essas mais belas histórias desde sempre para o Gabriel. Deus te abençoe como, tá bom? Os pais podem sentar e nós cantaremos as estrofes 4 e 5 do hino Deus tem amado. Onde estão as crianças? Podem vir todas à frente. Todas as crianças estão convidadas para a Escola Bíblica Infantil. A professora Kátia, professora da escolinha hoje. Muito bem, olha só. Sempre tem crianças nesses bancos aí. Mais crianças para cá? Sim. Olha só, quanta gente. Oi? Vamos fazer uma oração antes da escolinha? Então a gente junta as mãozinhas assim, fecha os olhinhos, daí o pastor fala, vocês repetem. Querido Jesus, estou muito feliz, porque o Natal está chegando, e eu sei que é o teu nascimento, que tu és o meu Salvador. Abençoe nossa escola bíblica, em teu nome, amém. Muito bem, pode acompanhar então a Prof. Kátia para a escolinha. Convido a congregação para pegar as Bíblias. Vamos pegar a Bíblia, página 4 do Novo Testamento, página 4 do Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Mateus 3, 1 a 12, como havia dito antes, temos aqui o trecho que nos fala a respeito de João Batista e a mensagem que ele anunciava. Convido a congregação a ficar de pé. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem um caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado.
Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Até aqui a leitura do Evangelho de João, com ênfase na sua mensagem, especialmente: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Essa lembrança da vela de advento de hoje também, a preparação para a vinda do Salvador. Convido a congregação para nós fazermos a nossa confissão de fé, dizermos o que cremos. Está projetado lá o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Querem sentar? Em preparação à mensagem que será proferida pelo pastor Douglas, nós cantaremos a música Céu Azul. Em Cristo Jesus, prezados amigos, duas leituras bíblicas servem de base para a meditação de hoje. A primeira leitura é a que nós encontramos em Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. 700 anos antes de Cristo, Miqueias diz: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se a sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus,
e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a vossa paz. E depois em Lucas, lá no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 5, o cumprimento da profecia, lá do Antigo Testamento, que fala sobre o nascimento de Jesus e diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essas são as palavras bíblicas. Queridos irmãos em Cristo Jesus, a palavra de hoje, o pastor Marco já anunciou ali no início, a palavra de hoje é a palavra preparação. Quando a gente vai pregar no domingo, normalmente, pastor Marcos, a gente sempre está preocupado na preparação de um sermão, na preparação de uma mensagem que leve aos corações de vocês palavra agradável de Deus. Eu li um livro, ou voltei a ler um livro e dar uma olhada no livro lá que a gente lia no seminário, quando a gente tinha as nossas aulas de homilética e as nossas aulas de preparação de sermões. E lá, por exemplo, eu vi um autor chamado Andrew Blackwood, que ele dizia sobre o pastor e a preparação do sermão, e dizia o seguinte: todo pastor deveria falar no púlpito de uma maneira toda pessoal, e esta deveria ser bem definida para que o sermão fosse agradável. Fala que o pastor, antes de entrar no santuário, devesse pensar na sua aparência, nos seus sapatos engraxados, na sua roupa limpa, no seu bom barbeado e penteado, para que o pastor possa mostrar também que ama a santidade de Deus. Diz que quando o pastor se erguer para pregar a mensagem, ele deve esperar um minuto silenciosamente, olhar para a congregação, entrar com um espírito de oração e olhar para as pessoas amavelmente. Eu não sei se eu fiz isso exatamente como manda o texto aqui no começo, mas é o que determina algumas práticas de pregação do sermão. Diz que de quando em vez, durante o sermão, o pastor deve mudar a postura para repousar os músculos ou para indicar transição de pensamento. Mas diz para que o pastor tem que se manter elegantemente e nunca enquanto estiver dizendo algo importante. Eu vou me mexer e virar para algum lado enquanto eu estiver dizendo algo importante, mas eu preciso ter esse dom ou essa prática de fazer as transições de texto. Diz também: adota atitude simpática para com o povo. E no fim diz: o pastor deve tentar em todos os sermões deixar um texto iluminado na alma do ouvinte. Isso é preparação. Então a gente passa a semana toda, muitas vezes, com um texto na cabeça e pensando não só no texto e também na análise do texto, mas a gente pensa: poxa, como é que eu posso fazer com que esse texto toque o coração das pessoas? Aliás, preparação
eu acredito aqui que para nós é a chave do sucesso, ou não é? Na vida tudo é preparação. Essas mães que trouxeram os filhos para serem batizados hoje, antes desses filhos nascerem, imaginem qual não foi o tempo de preparação para que eles nascessem com toda a qualidade de vida. Prepara-se um enxoval, pensa-se no quartinho onde o bebê vai ficar, compra-se o berço, se pensa nos padrinhos, que vão trazer essa criança para o batismo. Isso é preparação. Os pais, naturalmente, muitas vezes hoje também nos nossos tempos modernos, as mães, elas precisam se preparar para criar, para educar esses filhos e para sustentar esses filhos. E é por isso que a vida toda nós nos preparamos na escola também, para termos boas notas, mas não só para termos boas notas e passarmos de ano, mas para que lá depois, no mercado de trabalho, nós estejamos preparados para sermos pessoas bem-sucedidas. Isso é preparação. Milhares de brasileiros sonham o ano todo, por exemplo, em concurso público. Como é bom o concurso público, Bom salário, tempo de serviço já tudo bem estipulado, uma aposentadoria garantida. Mas para que essas pessoas elas consigam uma vaga no concurso público, elas precisam de quê? Elas precisam de preparação. Hoje até existem cursos preparatórios para que as pessoas elas sejam bem-sucedidas nesses cursos, e muitas vezes pessoas se preparam e não conseguem chegar lá. Um aluno que quer entrar numa universidade, ele, para fazer o vestibular, ele precisa se preparar. Dependendo muitas vezes de qual universidade, ele precisa de anos e anos de preparação, e hoje existem cursinhos preparatórios de vestibular para que os alunos consigam também obter sucesso. Então, na nossa vida, tudo é preparação. E preparação exige o quê? Exige tempo, exige abrir mão muitas vezes dos nossos prazeres, exige sacrifício. Preparação exige de nós organização, planejamento, e exige uma coisa que é também muito importante na nossa vida, exige persistência. Porque no domingo nós sempre pensamos, amanhã nós vamos começar a nos preparar, porque nós queremos chegar, e depois da manhã já nós não somos tão persistentes em manter essa preparação e já fugimos ao nosso planejamento. Pois é, e nós estamos falando em preparação porque não mais importante do que todas essas preparações da nossa vida, ou talvez o mais importante, é aquilo que o texto de hoje nos fala sobre a preparação para o Natal de Jesus. E se nós soubéssemos o quanto é importante nós nos prepararmos para termos um Natal de alegria e de felicidade, nós entenderíamos o quanto também esse tempo de preparação para o Natal exige também sacrifício e exige abrir mão de muitas coisas prazerosas na nossa vida. Se não, vejamos, exige de nós diariamente oração. A oração é uma das chaves da nossa boa preparação, porque muitas vezes nós não conseguimos sozinhos nos preparar. Nós precisamos que Deus esteja ali conosco, nos orientando e alimentando essa nossa fé, para que essa preparação seja mais agradável, ela seja gostosa. Preparação exige aqui, preparando o espírito para o Natal, exige reflexão. Nós pensarmos no amor de Deus, naquilo que Ele fez por nós, no sacrifício de Jesus, que deu a sua vida por nós refletirmos sobre isso e vermos a importância disso também no nosso dia e o quanto isso pode ser transformador na nossa vida. Isso exige também capacidade de amar, que é algo muitas vezes que nos falta no dia a dia. Amar, como diz Jesus, a todas as pessoas, e mesmo amar os nossos inimigos, que é mais difícil e talvez exija bem mais de nós muitas vezes, porque nós nos conhecemos como seres humanos. E especialmente essa preparação para o Natal, essa preparação para a vinda de Jesus, é aquilo que João Batista, no texto de hoje, diz
com muita naturalidade e com uma certeza muito interessante. Antes de Jesus, ele vem para anunciar a Jesus, que exige o quê? Exige arrependimento. Preparação exige arrependimento. E arrependimento, né, que é aquela palavrinha que a gente sempre estudou no seminário, muitas vezes, aquela metanoia, que é a transformação do nosso coração. Essa metanoia é uma forma, diz mais ou menos assim: você está indo em alguma direção, você precisa rever os seus conceitos, rever aquilo que você está fazendo, dar meia volta e voltar atrás e reconhecer muitas vezes que errou. Arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. Isso é preparação para o Natal. E essa época de Natal também é época da transformação ou da renovação. Eu me lembrei essa semana do Natal da transformação, que é o Natal de Canoas. O que significa o Natal da transformação? É a transformação do coração, mas isso dá menção à transformação nos enfeites de Natal da nossa cidade. Um grupo de pessoas, né, comandada por alguns artistas, esse grupo de pessoas ele transforma lixo em coisas belas, em enfeites natalinos. Eu tive ontem por Canela e Gramado, né? Gramado é uma cidade também que é a cidade do Natal Luz, em que eles fazem essa transformação do lixo e eles fazem belezas que a gente não entende muitas vezes como é que eles conseguem transformar aquele lixo, aquelas coisas que estavam lá jogadas, que não teriam validade nenhuma, e conseguem transformar aquilo em belezas e enfeites de Natal. Mas talvez não seja sempre, mas eu acredito que nós, muitas vezes, isso deve ter passado na cabeça de vocês, no coração de vocês. Tem algumas vezes, alguns dias durante o ano, que nós parecemos um lixo, não parecemos? Tem dias que a gente está tão para baixo, que a gente está tão infeliz, que nada serve, nada presta, e não quero conversar com ninguém e falar a ninguém, porque eu me sinto um lixo. É porque o meu coração, ele precisa de transformação. Então a gente vê que é possível transformar o lixo, é possível transformar o nosso espírito naquele estado de lixo que ele está, é possível transformar esse espírito em coisas bonitas. E é por isso que nós nos preparamos nesse Natal para transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, para nós nos renovarmos, para termos uma vida melhor agora nesse ano que está por vir. Preparar o espírito de Natal, eu tentei fazer algumas anotações práticas, eu não consigo ficar na parte teórica do texto, jamais. Eu tentei entender um pouquinho a partir do meu dia a dia e daquilo que a gente vê no ser humano, como é que eu posso me preparar melhor. Eu já falei em orar. Eu acho que existem 3 coisas muito importantes nessa preparação do meu espírito. Primeiro, eu preciso ver como é que está essa minha relação com Deus. Como é que eu estou convivendo com Deus diariamente? Eu estou lembrando desse meu Deus que me sustenta, que me guarda e me guia, e eu estou orando para Ele todos os dias, para que Ele continue me ajudando. Essa minha relação vertical com Deus, ela é uma relação boa. Eu preciso refletir agora, nessa época de Natal, para ver como é que está essa relação. E se essa relação não está boa, eu preciso buscar alguma maneira concreta de torná-la boa e melhor. Segundo, essa relação consigo mesmo, comigo mesmo. Eu preciso olhar para o meu coração, para dentro de mim, e ver como é que eu ando, como é que eu estou. E se eu me sinto de fato um lixo, muitas vezes, eu preciso então buscar algo que possa então transformar esse lixo do meu coração em coisas agradáveis, num coração de amor, num coração generoso, num coração de paz, num coração que possa levar algo para as outras pessoas. E aí eu acho que um terceiro momento, depois que eu olhei para Deus, olhei para mim, eu também ter a capacidade de olhar para o próximo.
e ver como eu posso, de que maneira eu também posso estender a minha mão para ajudar as pessoas que estão próximas de mim. Eu anotei aqui, né, uma frase: mundo individualista este que nós vivemos. Quantas vezes esse ano nós vivemos só pensando em nós e não pensamos nos outros? Que mundo individualista é este onde as pessoas não olham para o outro, onde não nos preocupamos com quem sofre e com quem precisa apenas muitas vezes de uma mão, para que essa mão puxe aquela pessoa do fundo do poço, do fundo do lixo, e traga de volta essa pessoa para o mundo, para conviver com esse amor que nós aprendemos no Natal de Jesus. Por isso, preparar para receber Jesus é transformar completamente o nosso coração, é nos tornarmos mais humanos no mundo tão egoísta, é nos voltarmos ou nos colocarmos no lugar dos outros e tentar sentir o que as pessoas sentem pelas injustiças, pela discriminação, pela indiferença e por tudo aquilo que nós vemos nesse mundo que passou. Enfim, eu estava tentando fazer uma lista. O que eu posso levar de concreto? Bom, o que eu posso sair daqui hoje e fazer na minha semana? Ontem estava andando de carro, eu tentei perguntar para minha esposa se eu preciso fazer uma lista. Eu não consigo muitas vezes tirar da minha cabeça uma lista de transformação ou uma lista de preparação para que ainda nessas 2 semanas que faltam para o Natal eu consiga chegar lá no final do Natal com o coração melhor preparado. Sei lá, eu tentei colocar algumas coisas, mas vocês podem mentalizar isso e colocar na cabeça de vocês. O professor normalmente tem aquela ideia de ter um quadro, né, na frente e chamar os alunos: vamos fazer uma lista, primeiro ponto, sei lá, vamos fazer uma coisa diferente. Eu coloquei aqui: vamos desejar um Feliz Natal para o vizinho, aquele vizinho que a gente nunca conversa, acha ele muito chato, e de repente ele é um cara legal, né? A gente nunca conversa, eu não sei se eu acho ele chato ou ele me acha chato, mas não custa tentar. Conversar com aquela pessoa que de alguma forma nos magoou nesse ano que passou. Às vezes ela nem sabe que nos magoou e a gente está magoando ela, está magoado com ela mais do que ela com a gente, e a gente fica alimentando aquele ódio, aquela coisa no coração. E se a gente não fizer alguma coisa concreta também, nada vai mudar, e as coisas vão passar e nós não preparamos o nosso espírito para o Natal. Pedir desculpas àquelas pessoas que magoamos. Muitas vezes nós magoamos as pessoas com palavras rudes, sem nos colocarmos no lugar delas. Como é que você se sentiria sendo magoado ou recebendo palavras duras? Se coloque no lugar das pessoas muitas vezes. Isso é importante também para a reflexão. Vamos conversar com os nossos filhos. De repente, quantas vezes nós nos magoamos durante o ano? Vamos ouvir as nossas esposas, e as esposas vão ouvir os seus maridos. Uma ação que seja, um momento um ato, uma atitude, já é importante então para nós renovarmos o espírito deste Natal. E renovarmos o espírito de Natal pelo menos por mais um ano, né? Para que o ano de 2014 então seja um ano agradável. Eu sempre repito mas eu sempre, uma coisa que me marcou sempre é a renovação do espírito. Eu marquei sempre a minha vida com uma frase que falava sobre a árvore de Natal, né? Essas árvores hoje não servem como exemplo porque elas são artificiais, né? Não servem mais, mas antigamente lá quando a gente cortava o pinheiro de Natal nas nossas casas, né? Hoje não é mais ecologicamente correto, eu acho, não sei. Tem pessoas que fazem, mas a gente colocava aquele pinheiro num balde com terra, com pedra, colocava uns comprimido de AS, né, porque dizia que a aspirina, esses comprimidos que ajudavam a manter o pinheiro verde. Mas o pinheiro que a gente colocava lá na primeira semana de dezembro, lá no dia 7, no dia dos reis, né, Reis Magos, 7 de janeiro, a gente já tirava e ele já estava seco, né? A gente gostava de colocar fogo no pinheiro lá no pátio, né, e acabava.
Quer dizer, o nosso espírito de Natal, ele não pode ser como o pinheiro de Natal. Não pode ser como o tempo que a gente mantém os enfeites, o pinheiro de pé, e quando a gente desmancha o pinheiro e põe ele lá para fora, ou encaixota ele de novo para o próximo ano, o nosso espírito não pode secar com tanta rapidez. Por isso que quando o João Batista fala sobre arrependimento, e quando nós falamos sobre a preparação para o Natal, José e Maria se prepararam, viajaram, o pastor, a gente está comentando, são 110 quilômetros, né, que eles viajaram, é pouca coisa. Mas pastor, né, resolve colocar a tua esposa, que teve filho agora há pouco, num burrinho e leva até a Mãe de Deus lá para ver o que ela vai sofrer, né, só até a Mãe de Deus. Então, Maria e José se prepararam para essa viagem, Maria grávida, num caminho de 110 quilômetros, num burrinho, em estradas tortuosas, em montanhas, e conseguiram ainda chegar lá em Belém. Essa é a preparação para o Natal. E o mais importante, caros amigos, e aí finalizando, se vocês tiverem dificuldades em fazer uma análise mais profunda de si mesmos, se vocês tiverem dificuldades em fazer uma lista, então deixe que Deus trabalhe o coração de vocês. E aí vocês podem orar comigo, dizendo assim: Senhor Deus, tenho dificuldades em amolecer o meu coração. Eu não consigo tirar de dentro dele o ódio que tanto me aflige. Ajude-me a mudar, já que sozinho eu não consigo. Amém. Convido a congregação a ficar de pé. Neste momento nós vamos orar, incluindo o pedido que foi colocado no caderno de orações, e logo após nós vamos orar o Pai Nosso. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento de culto e aonde podemos ouvir as Tuas promessas, ouvir que Tu tens cumprido as Tuas promessas ao longo da nossa história, e especialmente obrigado por este período de preparação até o Natal, onde queremos receber, Senhor, novamente, como todos os dias, o nosso Senhor e Salvador Jesus. E é nas mãos deles, Senhor, que entregamos a família Costa, que se encontra com inúmeras dificuldades, com desavenças, com brigas na família, situações de fato preocupam, Senhor. Te pedimos que Tu toques o coração de cada um dos familiares para que possam cooperar entre si para melhores soluções, também para um respeito mútuo, pois sabemos que Tu és o Senhor dos Senhores. Coloca ao lado deles pessoas que possam ajudá-los, Senhor, pois sabemos que existem pessoas especializadas que muitas vezes nos ajudam a resolver conflitos em nossas famílias. Abençoe a eles, cuide de cada um desses membros da família Costa. É o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. Amém. Nós cantaremos o digno, mas o Cordeiro. Graças
queiram sentar. Nós teremos neste momento a distribuição da ceia, começando pelo meu lado direito, vindo ao centro, recebendo a hóstia, depois o cálice individual ou o cálice coletivo, depois o meu lado esquerdo da mesma forma, recebendo a hóstia e após o cálice individual ou coletivo. Convido a congregação a ficar de pé, façamos a ação de graças. Senhor, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por me teres concedido a graça de participar da Santa Ceia para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento, me des força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna, mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Senhor e Salvador. Amém. Queiram sentar? Neste momento nós faremos as nossas ofertas junto ao altar e durante as nossas ofertas cantaremos a canção Reina em Mim. Gostaria de dar os parabéns novamente aí para os pais e padrinhos do Gabriel, né? E também os parabéns para os pais, padrinhos e vovós, né? O Elton está tão sorridente hoje, né? Está o filho perto aí, o netinho. Parabéns pelo Bernardo, tá? Deus abençoe a todos vocês aí nessa tarefa tão linda que é de criar um filho e educar ele na palavra do Senhor. Também as meninas, valeu meninas pela condução do culto, e nós vamos concluir hoje com a canção Já Nasceu o Filho. Bom domingo a todos.